Olá, o Kitsune do dia é o Agente Secreto. Esse é o Kitsune do dia, o meu formato mais rápido, sem pauta, só de cabeça, mais ligeiro e mais curto aqui no Kitsune da semana. Como sempre, meu agradecimento aos apoiadores do Catarse, do nosso financiamento coletivo, que é o que faz tudo isso aqui ser possível. É o link do nosso Catarse na descrição do podcast, na descrição do vídeo no YouTube. E se você estiver vendo no YouTube, também tem os membros do canal, que é só R$ 3,99 para você ser membro do canal e receber o vídeo adiantadamente. Beleza? Vambora. O Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho é a nossa nova aposta para o Oscar 2026. Foi o primeiro filme que eu vi esse ano, fui no cinema assistir, tava louco pra ver e eu adorei. Eu gostei muito, muito, muito do filme. A única outra coisa que eu assisti do Kleber Mendonça Filho foi o Bacurau. Eu não vi o documentário, que na verdade o documentário seria bastante importante até para entender a inspiração para o Agente Secreto, que é o Fantasmas alguma coisa. Como é que é o negócio? Ih, caramba, eu esqueci, mas alguma coisa fantasmas. Que tem a ver com cinema de rua em Recife, né? E esse filme tem muito a ver com o cinema de rua em Recife. E Recife nos anos 70. Inclusive o personagem que é o sogro do personagem principal do Wagner Moura, que é o seu Alexandre, se eu não me engano, é inspirado num personagem real, num projecionista que ficou lá naquele mesmo cinema, o Cine São Luís, por uns 40 anos, que também se chamava Alexandre. Então, muito do que inspirou o Kleber Mendonça Filho para fazer o Agente Secreto, aparentemente, veio do Retratos Fantasmas. Lembrei enquanto eu falava, Retratos Fantasmas, que foi o documentário sobre cinema no Brasil. E ele é mais um filme, entre aspas, sobre ditadura, que é o tipo de coisa que as pessoas reclamam muito e que eu reclamava muito quando criança. Quando moleque mais burro do que hoje, porque hoje eu sou um burro também, mas eu era pior. E eu via esse discurso por aí e eu acreditava. Caramba, mais um filme de ditadura, só tem filme de ditadura. Eu provavelmente só tinha visto, sei lá, um filme de ditadura brasileiro na vida, e era o Olga, que não é de ditadura. Que eu já falei isso uma outra vez e me corrigiram. Não é um filme de ditadura, na verdade. Mas eu tinha colocado na cabeça que era mais um filme de ditadura. A gente teve o Ainda Estou Aqui ano passado, que é um filme que eu gostei muito também. Mas tem muitas semelhanças temáticas e muitas diferenças de tom entre o Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto. E eu, particularmente, gostei mais do Agente Secreto. O Agente Secreto abre... Eu não fazia ideia do que ele se tratava, sinceramente. Eu só sabia que era Kleber Mendonça Filho, que era Wagner Moura, que se chamava O Agente Secreto, e que tinha a ver com a época da ditadura militar no Brasil. Ele abre com um texto falando que aquela época, que os anos 70 no Brasil, era uma época cheia de pirraça. E eu acho isso muito curioso, porque tem muito a ver com o tom da história. Porque do que se trata o Agente Secreto, caso você não tenha visto, né? Ele é uma narrativa que o filme, ele vai contando a sua história a partir do meio e você vai juntando os passos para entender o que está acontecendo conforme a história vai acontecendo. Que na versão em vídeo, se você está vendo só o podcast, na versão em vídeo, a Luna ficou aqui na frente da luz e ela zoou toda a iluminação que eu fiz porque ela quis ficar aqui em cima. Então, aqui ó, olha que beleza. A Luna gosta muito da porra da luz e ela tá com a cara na luz. Luna, sai daí, Luna, pelo amor de Deus. Aqui ó, com um pouco melhor. Então a gente vê o personagem do Wagner Moura viajando na estrada, indo para Recife, sendo recebido numa espécie de albergue. E esse albergue, ele é uma espécie de refúgio para pessoas que estão fugindo das mais variadas coisas. É recebido pela dona Sebastiana. E você não entende do que o Wagner Moura tá fugindo. E aí você vê um cara que contratou, um cara de São Paulo, que contratou um assassino para matar o Wagner Moura. E você não entende exatamente por que ele quer matar, até que chega no meio do filme, depois de muita ambientação, depois de muito conhecer
o clima e os personagens e a maneira como eles são, é que aí você vai entender qual é o contexto. E o contexto é que o Wagner Moura era um professor universitário responsável por um centro de pesquisa, eu acho que engenharia elétrica, se eu não me engano. E eles tinham pesquisas próprias, e esse cara de São Paulo, que já foi ministro da ditadura, e agora, se eu não me engano, ele é da Eletrobras, mas agora ele é de uma empresa privada, obviamente, com todas as vantagens que tem de você ter uma empresa privada com amigos no regime, né? Ele queria basicamente tomar o controle de todas as pesquisas científicas que estavam sendo feitas no Nordeste, né? De uma universidade, e aí eu acho que seria de Pernambuco, mas eu não sei se ele era de outra cidade e estava indo para Recife, ou se ele era de outro estado e estava indo para Recife, não tenho muita certeza. Mas eu acho que seria da Universidade Federal do Pernambuco, provavelmente. Eu não lembro agora de cabeça. E rolou uma discussão, e a esposa dele foi muito desrespeitada, e a esposa dele sumiu. Obviamente, claramente assassinada. E ele passou a ser perseguido por esses caras, porque ele não queria que nada disso acontecesse, ele expulsou os caras das reuniões e tudo mais. Então, você vê que é uma história, obviamente, sobre ditadura, mas não exatamente uma história sobre, tipo, os personagens não são exatamente os militares perseguindo guerrilheiros, não é uma história de protesto, não é uma história de movimento estudantil exatamente, mas tem muito a ver com corrupção endêmica em todas as camadas do processo e muito casual. Isso é que é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque tem uma característica que parece que a crítica tá talvez até bastante dividida, tentando entender se eles gostam disso ou não gostam disso, que é o fato de a narrativa desse filme não ser muito tradicional. Não é uma narrativa exatamente linear. Eu tava lendo a crítica do Pablo Vilaça, que eu gosto muito do Pablo Vilaça. E ele colocou uma parte da crítica de um jeito que eu achei muito curiosa. Que ele fala, se eu não me engano, eu vou colocar, se eu não colocar vocês me lembram, por favor, que eu coloco o link da crítica dele. Que ele fala que, ao contrário do que os gurus dizem, gurus de narrativa, os gurus de roteiro de cinema dizem, eles dizem que toda cena precisa avançar a trama, o Kleber Mendonça Filho ele não se atém a esse tipo de engessamento, e ele faz com que, mesmo que a cena tenha a ver apenas com ambientação ou com personagem, ela é importante. E eu achei isso muito curioso, porque eu sempre achei que isso fosse óbvio, e talvez agora eu esteja entendendo por que as pessoas têm uma resistência tão grande, porque eu nunca interpretei, eu já li alguns desses textos e livros e manuais de roteiro e tal, vários eu nunca terminei, eu preciso terminar de ler o Story do Robert McKee e tudo mais, vários livros que tem no meu Kindle que eu não terminei nunca, né? Mas eu sempre via essas coisas que, tipo, as cenas têm que ter função, e é claro que as cenas têm que ter função, que tudo no filme tem que ter função, mas função é muita coisa. Então, se você tem, por exemplo, aquela cena de abertura do Agente Secreto, e aí tem no próprio texto do Pablo Vilaça uns detalhes que até eu... Sabe que você obviamente percebe quando tá vendo, mas não fica na cabeça porque outras coisas maiores ficam na cabeça, mas ela é muito importante pra você sacar o clima e a ambientação e tudo que a história quer dizer por pequenos detalhes. A cena de abertura do comecinho é o Marcelo, o personagem do Wagner Moura, num carro, né? É um Fusca, não é? É uma Brasília, acho que é um Fusca. E ele tá na estrada indo pra esse refúgio da Dona Sebastiana. E Dona Sebastiana é um personagem incrível, inclusive. Eu espero chegar lá alguma hora. E não esquecer, porque é tudo sem pauta aqui nesse formato. Tudo de uma vez. Eu liguei a câmera e tô falando. Ele para num posto de gasolina, e no posto de gasolina tem um cadáver no chão. E o cara do posto de gasolina fala que, pô, tô até acostumado com isso, mas é uma merda, porque alguém matou esse cara e jogou aqui na frente do meu posto, e o pessoal tá passando achando que tem a ver comigo, e eles não querem parar num posto de gasolina com um cadáver, mas eu chamo pra polícia pra eles tirarem o corpo, porque o cara não pode... Se tem um corpo ali e ele mexe no cadáver, pronto, a culpa é dele, né? Então ele tem que deixar ali a polícia fazer alguma coisa. Mas a polícia não faz nada. E aí chega a polícia pra abordar o Wagner Moura. Provavelmente por várias suspeitas diferentes, porque tá em época de carnaval, e talvez tenha a ver até com a busca pelo próprio Wagner Moura, que é
um refugiado. E o Wagner Moura tá disfarçado, né? Ele cortou o cabelo, porque ele tem 3 cabelos diferentes, 3 penteados, 3 visuais diferentes no filme. Do passado ele é cabeludão e barbudo. Naquele momento do filme ele tem cabelo curto e é barbudo, e depois ele fica só de bigode. Então ele tá ali disfarçado, não pode falar qual é o nome dele de verdade e tal. E a polícia tá querendo abordar ele pra ver se tem alguma coisa de errado ali. E não pra pegar o cadáver. Então você vê que a polícia não tá nem aí pra uma necessidade real de uma pessoa comum, que é o cara do posto de gasolina. A polícia tenta subornar ele e ele meio que tem que dar aquele suborno. A polícia quer incriminar ele de alguma coisa e não consegue. E o policial tá com mancha de sangue na roupa, que é um detalhe, o detalhe que eu falei que eu vi na hora e depois esqueci, porque é uma das primeiras coisas do filme. Aí eu li no texto do Pablo e falei, caralho, é verdade, tinha isso. Que são esses pequenos detalhes de ambientação que, naquela cena, a função pra mim inicial era entender o personagem do Marcelo e também dar a... Aliás, Marcelo eu acho que é o nome de disfarce dele, se eu não me engano o nome de verdade é Armando. Ele tá querendo mostrar o clima de perseguição pelo qual o personagem do Wagner Moura está passando e o tipo de personagem que ele é. Que ele fala o tempo todo, eu não ando com arma, eu não ando armado. Ele é muito, tipo, pacífico, ele não quer... Ele não é um cara vingativo, ele não é um cara armado, ele não é um cara que se deixou levar pela violência da época. E a violência da época e a corrupção da época é toda muito casual. Como é, por exemplo, o detalhe do sangue na roupa do policial. Que ele fez alguma coisa, sei lá, executou alguém e foi lá intimidar uma pessoa qualquer e não fez o trabalho que seria importante fazer pra tirar aquele cadáver dali, porque dane-se o cadáver dali, porque tem coisas mais importantes pra fazer do ponto de vista da polícia. Então, esse tipo de coisa, essa cena quase não anda a trama. E tem muitas cenas assim, tem muita coisa assim em O Agente Secreto. Cenas que, entre aspas, não andam a trama. Mas eu sempre achei que quando você lê um guia de roteiro, alguma coisa do tipo, que fala que tudo tem que ter função e tudo tem que andar a história e tudo mais, pra fazer a história andar, muita coisa é necessária. Você tem que entender quem são aquelas pessoas, onde elas estão, como é aquele ambiente, como é aquela época, se é o tempo presente, como é esse tempo presente do ponto de vista daqueles personagens. Tudo isso é função. Não é exatamente dar uma nova informação pra história andar no próximo passo. E o filme do Kleber Mendonça Filho, esse Agente Secreto, ele tem muito disso que talvez confunda muitas pessoas. Por exemplo, o bagulho da perna cabeluda. O bagulho da perna cabeluda, tô tentando lembrar qual foi a minha interpretação quando eu vi na hora. Porque depois eu fui dar uma pesquisada e aparentemente o negócio da perna cabeluda era um negócio que saiu mesmo nos jornais, ou coisa análoga, saiu nos jornais de Recife na época, e era uma maneira de os jornais, como forma de criar um conto absurdista, de contar as coisas que estavam acontecendo que seriam censuradas pelo regime militar. A gente começa o filme com um delegado sendo chamado numa universidade porque eles acharam um tubarão com uma perna inteira na boca. Porque eles desovaram um corpo. Parte da corrupção casual da polícia. E mais uma vez, não é tipo... porque o regime direto do governo, o exército, os militares... É um policial. É um delegado local. Ele, obviamente, tem uma cadeia de coisas que tá acontecendo ali. E ele só é parte daquela corrupção, sabe? E ele começa sendo chamado para aquela universidade... todo cheio de glitter e batom na boca, não sei o quê, porque é carnaval. E aí tem aquele jornal falando 91 mortos pra falar do carnaval. Ou seja, é carnaval, é festa, 90 pessoas morreram. Normal. Normal. Tudo isso é normal, sabe? E ele chega porque os caras desovaram um corpo, o tubarão pegou e comeu aquele corpo e morreu entalado com uma perna. E aquilo é uma evidência do bagulho que eles fizeram. Então... essas coisas vão se espalhando, essas notícias vão se espalhando. Então, provavelmente, o jornal não podia escrever que, obviamente, a polícia militar, ou o regime militar, ou bandidos, ou sei lá o que, jogaram um corpo e esse corpo foi achado por um tubarão, porque isso daria merda pro jornal, e eles escreveram um conto absurdista da perna cabeluda. A história da perna foi aumentando, 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 e eles juntam isso com... a polícia batendo em pessoas numa praça porque as pessoas estavam se pegando na praça e porque tinha gays na praça. Então eles estavam batendo em gays na praça. Então eles juntaram as coisas e foram criando a lenda da perna cabeluda. Então aquilo era uma maneira de mostrar todas as formas paralelas
em que as pessoas se organizavam por fora do regime, por fora da censura, por fora da opressão, para seguir vivendo. Mas no meio do filme eles estão lendo essa historinha num jornal e o diretor, ele cria uma cena que é uma cena, sei lá, é um stop motion com terror do ponto de vista da própria perna batendo e chutando pessoas na praça. Então ele vira um slasher surreal, sabe? E eu fiquei olhando aquilo, eu não lembro exatamente qual foi a minha interpretação, eu só sei que eu tava curtindo. Mas é uma coisa muito paralela a tudo que tá acontecendo. Que isso é depois da cena do flashback, se eu não me engano, em que a parte séria da história é contada. E logo depois o pessoal tá reunido lá na pensão da Dona Sebastiana, lendo no jornal e dando risada nesse negócio. Porque é um tempo de muita, entre aspas, pirraça. E é isso que eu curto nesse filme. Porque o que você tem é um ambiente em que existe, mais uma vez, a opressão do regime militar, a censura e tudo mais. E a gente tem um espírito brasileiro, infelizmente ou felizmente, é aquela história de que a gente faz meme com tudo. Hoje em dia é assim que a gente fala. A gente faz meme com tudo. E meio que esse é o espírito desse filme. É uma catástrofe absurda acontecendo. Só que acaba virando normalidade. Porque aquilo é a política corriqueira. Aquilo é o dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, o personagem do Wagner Moura é um personagem muito interessante. Porque ele é um personagem que você precisa achar simpático. Mas você precisa achar simpático de um jeito brasileiro, sabe? Ele tá obviamente certo. Mas ele também é quase um cafajeste. Tem aquele momento que ele tá falando, porque a esposa dele a essa altura tá morta. Obviamente tem a memória da esposa e ele amava demais a esposa. Ele respeitava demais a esposa. Mas ele também não era santo. Então ele tá certo politicamente. Ele tá moralmente, naquela situação política, ele tá muito certo. Ele fez tudo aquilo por amor à esposa. Mas aí chega o sogro dele e pergunta: raparigou ou não raparigou? Raparigou ou não raparigou? Ele não responde, porque provavelmente ele raparigou. Uma prova disso é que ele vai na pensão dos refugiados e já pega uma mulher de lá. Porque você tem, por exemplo, a Dona Sebastiana, que depois é revelado que ela era uma anarquista que foi pra Itália. Muito foda esse backstory casual jogado assim. E ela tem essa pensão de refugiados. Tem refugiado da guerra na Angola. Tem um rapaz que tá fugindo porque ele era gay e os pais dele queriam bater nele, expulsar ele de casa e tudo mais. E tem esse cara sendo perseguido por um magnata daqui de São Paulo. E ela tá recebendo um monte de gente que tem necessidades de vida ou morte, fuga política e tudo mais. Mas ela aproveita pra juntar duas pessoas. Tipo, essa mulher aqui tá fugindo do marido, você tá fugindo do regime, pô, você é jovem, ela é gostosa, você é gostoso, vocês podem se pegar aí. Vai! E eles vão lá e se pegam. Então, tem um momento que é o carnaval. E ele tá saindo de um lugar e aí se joga no carnaval e tudo mais. Então, tem um humor nisso tudo, sabe? Tem um humor no meio de uma coisa muito macabra. Porque tem algo muito interessante sendo falado ali em várias camadas, né? Tem uma coisa que aí é uma semelhança muito grande com o Ainda Estou Aqui, que é a questão da memória. E que ele vai, mais uma vez, como o filme ele é bastante linear, mas ele parece menos linear, porque ele vai jogando ideias para vários lados. Tô fazendo essa minha crítica jogada para todo lado também, né? Eu tô falando de várias coisas muito pouco organizadas aqui, e eu acho que o filme tem ideias muito desorganizadas, e eu acho isso legal. Eu gosto do fato do filme ser meio caótico, porque ele tá fugindo, você não sabe do quê, aí você vê o cara perseguindo ele, você não sabe por quê, e aí ele é colocado ali no emprego para disfarçar ali com uma nova identidade, com uma nova cara e tudo mais, no arquivo da polícia, e ele vai atrás de ver se ele acha uma certidão de nascimento da mãe dele. E você acha que essa é a história, que ele tá querendo ir atrás da identidade da mãe. A história não tem nada a ver com isso. A história tem a ver com os caras que estavam querendo roubar a pesquisa científica dele, o que também é um detalhe muito interessante para começo de conversa, porque também é um resgate desse apagamento de tudo que acontece fora do eixo Rio-São Paulo. Como se só existisse progresso, é o argumento do vilão do filme.
só existe progresso em São Paulo. Então, tipo, ele tá fazendo com que isso seja verdade porque ele tá roubando o progresso que acontece em outros lugares. Então ele foi lá pro Recife pra roubar o progresso científico de outros lugares e dizer que só tem progresso em São Paulo. E tipo, pesquisas que estão fazendo tem coisa muito melhor acontecendo em outros lugares do mundo. Então para com isso e a gente toca daqui. É extremamente negativo e é uma outra faceta do regime militar que não apenas o exército batendo em estudante na rua em protesto, sabe? São pequenas coisinhas. Então, essa busca dele pela identidade da mãe é uma coisa que você começa a juntar umas peças ao longo do filme e você vai percebendo que existe uma ideia de apagamento de pessoas e famílias e linhagens e ideias e de história que o regime militar foi paulatinamente e sistematicamente fazendo enquanto estava acontecendo. E um detalhe que eu também peguei lendo algumas críticas, do Paulo Vilaça e do David Ehrlich no IndieWire também, eu vou colocar o link dessa crítica que é muito boa, que são paralelos de famílias, de duplinhas de famílias e as diferenças entre essas duplinhas. Porque vários dos núcleos são núcleos familiares, normalmente de pai e filho, ou algum análogo de figura paterna e um filho. Então você tem tanto o Wagner Moura com o filho dele, que se chama Fernando, quanto o Alexandre, que é o sogro do Wagner Moura, como figura paterna para o filho do Wagner Moura. Você tem o assassino particular contratado lá em São Paulo com um sobrinho. Você tem o delegado corrupto que gosta do Wagner Moura na história, inclusive, Wagner Moura disfarçado, que tem os assistentes que também são filhos dele, e você tem o maluco ricaço paulista em São Paulo, obviamente, como filho dele, que foi os dois juntos lá fazer a reunião e diz respeito ao Wagner Moura, diz respeito à faculdade pública de Pernambuco, e diz respeito à mulher do Wagner Moura, como se fosse, isso aí você tá casada com ela porque é secretária sua, né? Não, ela é professora aqui. Ela não casou comigo porque eu pegava a secretária, ela é professora, somos iguais, sabe? Então tem essas cadeias. Só que todas essas linhagens que não são as linhagens de poder, elas são quebradas, tirando as linhagens de poder, porque tem uma hierarquia de cima para baixo. Então, para começo de conversa, você tem o sul do Brasil querendo se impor sobre o norte do Brasil. Então, quando eu falo sul, eu não tô falando só do sudeste. Quando eu falo do norte, eu tô falando de toda aquela área norte, nordeste e tudo mais, não igualando as duas coisas. Mas hoje ainda tem, né? Quem é que tava falando isso? Eu acho que era o Zema, que é o arrombado do governador do Partido Novo de Minas Gerais, que queria fazer um consórcio dos estados do sul, então é sudeste e sul, dizendo que o sul do Brasil é obviamente superior ao norte porque tem mais pessoas que trabalham, que é de um arrombismo absurdo, né? Então você tem o sul tentando se impor sobre o norte e com isso você tem a quebra da família do Wagner Moura, que já tinha sido quebrada porque a mãe dele não tinha identidade, então ele não tem memória da mãe e o filho não vai ter memória dele, mas o ricaço com certeza vai passar a empresa privada dele pro filho, que tá muito na cara que é um incompetente, tá muito na cara que é um ninguém, mas vai herdar a empresa do pai e todas as vantagens. Então você tem essas quebras da história que também são exemplificadas em várias outras maneiras ao longo da história desse filme, como a censura e o negócio da perna cabeluda, como aquele desvio absurdo de bizarro, de esquisito, que, entre aspas, não serve pra nada, quando o delegado vai falar com o alemão e que ele decidiu na cabeça dele, porque ele acha mais legal, que aquele alemão, que tem cicatrizes de guerra, obviamente era um nazista. Apagando completamente a história do cara, que era o exato contrário, que era um refugiado judeu da guerra. A cicatriz e buraco de bala que ele tem foi porque ele fugiu da guerra tomando tiro, não porque ele era um soldado nazista. E eles queriam, porque queriam dizer, porque eles decidiram de cima para baixo, que aquele cara era um soldado nazista porque é mais legal, porque é mais machão, porque é mais interessante como história, sabe, para contar pros outros. Então são vários apagamentos da história, e aí o filme corta.
é muito interessante, porque o filme vai construindo aquilo com vários flashes de umas meninas ouvindo uns áudios, porque tem as gravações da rede de resistência lá, da Maria Fernanda Cândido no meio do filme, que faz a entrevista com o Wagner Moura. E aí o filme corta e mostra a menina pesquisadora já no presente com o filho do Wagner Moura, que não tem nenhuma memória do pai. E que não sabe direito e não tem muito interesse, porque pra ele o pai dele é o avô. E aí o cinema deixou de ser cinema e agora é um banco de sangue todo estéril, uma caixa branca com luz de hospital, assim. Em vez daquela coisa vívida, porque o contraste do presente de Recife também pro passado de Recife é um contraste muito grande, no filme pelo menos. Porque o passado tem muita vida, né? Tem muita cor. Mesmo no meio da opressão militar, o passado tem muita cor, tem muita vida, corta e você tem aquele banco de sangue estéril e o Wagner Moura com um dos piores cortes de cabelo que eu já vi na minha vida. E olha que o Wagner Moura já teve vários péssimos cortes de cabelo ao longo da sua carreira no cinema, viu? Os caras gostam muito de deixar o Wagner Moura feio, por algum motivo. O homem é bonito, porra. Mas enfim, ele tá muito esquisito no presente pra fazer o Fernando, o filho do... Acredito que seja Armando o nome real dele. E tem esse corte e ele não conhece a história dele. Então, é meio que, assim como o Ainda Estou Aqui, que tem uma quase vitória, mas que não é uma super vitória sobre a perda da memória do passado do Brasil, ali você tem uma espécie de derrota na perda da memória do Brasil. Porque o pai dele foi... O spoiler, enfim. Foi morto e enquadrado como um professor corrupto. Um professor rebelde e corrupto. Um qualquer. E é isso, essa é a notícia. Tem toda uma história muito rica acontecendo com ele, de corrupção e de defesa da ciência brasileira e defesa da educação. Não, é só um qualquer, foi morto por aí. Então isso foi cortado. E tem várias dessas relações hierárquicas. É muito curioso como o cara paulista que foi querer se aproveitar da faculdade pública no Recife, ou seja, querer impor uma hierarquia de cima para baixo, ele contrata um assassino que vai para Recife e esses assassinos contratados contratam um outro cara qualquer e menosprezam esse cara qualquer. Então, tipo, o cara vai lá, ganha o dinheiro dele, quer usar o máximo desse dinheiro e tira férias. Tem uma cena de um dos assassinos na praia, tomando um banho ali na ducha, ali na beira da praia e tudo mais, enquanto ele contratou um jagunço qualquer local, assim. E aí esse cara também é uma presença física muito interessante, esse cara contratado pelos assassinos contratados na história, que também fica puto de ser desrespeitado. Então tem várias cadeias de desrespeito, várias cadeias de apagamento histórico sendo contado em várias cenas paralelas que não parecem estar colaborando com a narrativa da história, mas estão colaborando com a narrativa da história. Então, eu gosto muito do Agente Secreto. É mais um daqueles filmes, pra mim, que tipo, eu tava curtindo enquanto assistia, porque é um filme cheio de pirraça, né? Então, é um filme com humor, um humor negro, humor sarcástico, um humor bizarro, e que também é um filme que eu estava gostando muito enquanto assistia, e eu gosto mais dele conforme eu penso depois de assistir. Então, eu recomendo demais, se você não assistiu ainda. Deve ter sessões dele no cinema ainda, mas vai chegar em streaming alguma hora. Isto posto, eu duvido um tanto que ele ganhe qualquer coisa. Eu acho que ele pode ganhar a nova categoria de elenco, que ele tem 4 indicações ao Oscar. É o Wagner Moura, melhor filme estrangeiro e melhor elenco, melhor casting. E eu acho que esse talvez, e de resto nenhum. Eu acho que é melhor a gente não ter muita esperança esse ano, não. Mas legal que tá sendo indicado. E eu recomendo demais, filme muito legal. Eu gosto mais dele do que eu de Ainda Estou Aqui, mas é porque eu acho ele mais divertido de assistir. Porque eu também gosto de Bacurau, por exemplo. É um filme super profundo, Bacurau? Não, mas eu gosto muito do final, que é um final catártico, bizarro, absurdo. E eu curto o bizarro e absurdo do Bacurau. E aqui, o Agente Secreto é um pouco mais contido, mas as coisas que fazem Bacurau ser interessantes estão muito mais precisas, muito mais afiadas do que em Bacurau. Bacurau é um martelo, enquanto Agente Secreto é um bisturi, digamos assim. Recomendo demais Agente Secreto. Muito obrigado, ficamos aqui com este Kitsune do dia. Espero que vocês tenham gostado, apesar de eu ter ligado a câmera e falado um monte de coisa desordenada. Mas fica aqui a minha recomendação. Muito obrigado a todo mundo que ouviu
e assistiu esse podcast. Muito obrigado ao top tier dos nossos assinantes, que está aqui na tela como sempre. Vocês são foda! E ficamos por aqui. Até semana que vem. Falou!